Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 14. Adriano diz a Aníbal que no dia seguinte será sua lua de mel com Fernanda e que não pode viajar a trabalho. Fernanda aparece e diz ao marido que não vai a lugar nenhum, pois estará ocupada com o funeral de Soledade, pois a quer sepultada no mausoléu da família Elizalde. Eduardo pergunta a Steve se ele viajaria para a fazenda caso necessário, e Steve diz que sim. Bárbara se incomoda que Soledade seja enterrada no mausoléu da família Elizalde, e em particular tenta fazer com que Gonçalo impeça Fernanda dessa ideia. Gonçalo diz a Iena que é um homem de palavra, e como havia prometido isso a Soledade em vida, não voltará atrás. Vladimir e Priscila dançam juntos. Jacinto vai à fazenda de Eduardo e revela que Fernanda está desconcertada com tudo o que ocorreu em seu casamento, e ressalta que a Iena suspeita que tenha sido Gardênia que enviou o cartão e as flores. Eduardo diz que em breve a verdade virá à tona. Fernanda encerra sua festa de noivado e revela a todos sobre a morte de sua babá. Fernanda pergunta ao maestro por que trocaram a música de entrada, e ele diz que a ordem partiu dela mesma por meio de um bilhete com uma mensagem. Priscila passa a Vladimir seu número de telefone e corre para abraçar Fernanda e lhe consolar. Jacinto diz a Eduardo que foi chantageado pela Iena e teve que confirmar sua mentira. Bárbara liga para Flor e diz que Margarida e Gardênia pagarão com lágrimas de sangue pelo que fizeram. Gonçalo entra no escritório e Bárbara diz que as flores e o cartão vieram de Margarida, Flor e Gardênia. Gonçalo fica surpreso. Jacinto diz a Franco que mesmo que o teto caia sobre sua cabeça, guardará o segredo do amigo. Margarida entra na casa e pergunta a qual segredo se referem. Eduardo e Jacinto ficam surpresos. Gonçalo e Bárbara revelam a Fernanda que Margarida e Gardênia foram as responsáveis por causar todo o transtorno em seu casamento. E Fernanda diz que elas não são as culpadas. Bárbara supõe que Fernanda deva saber quem enviou as flores, já que as defende com tanta veemência. Fernanda se lembra de quando visitou Liliana, que a irmã a advertiu de que Eduardo estava de volta. Jacinto apresenta Franco a Margarida, e a mesma resolve ir embora, já que Jacinto está ocupado. Em particular, Fernanda revela a Gonçalo que quem enviou as flores foi o Eduardo. Gonçalo questiona por que Eduardo não os procurou, e Fernanda diz que provavelmente ele não quer vê-los. Fernanda pede ao pai que não revele a Bárbara e nem a ninguém que Eduardo voltou, pois quer ser a primeira a se encontrar com ele e dizer em sua cara a espécie de pessoa que ele é. Aníbal instrui Adriano ao que deve fazer com os executivos da Power Milk. Aníbal pergunta a Bárbara se ela tem alguma orientação e Bárbara, grosseira, diz que não sabe por que ele lhe pergunta, já que sua opinião não tem importância. Margarida diz a Franco para não se meter em sua relação com Jacinto. Franco diz que é assunto dele, pois os problemas do casal o envolvem. Margarida decide ir embora e não dar ouvidos a Franco, que, tomado por um impulso, revela a ela ser Eduardo Juarez, filho de Soledade. Margarida fica surpresa. Emocionada, Margarida abraça o amigo. Fernanda descobre que Adriano viajará por 15 dias a trabalho e se opõe quanto à decisão de Aníbal e diz que a lua de mel havia sido suspensa por ela para fazer um enterro decente para sua babá. Aníbal pergunta a Fernanda como explicará aos executivos que Adriano se ausentou da reunião por conta de um enterro de uma empregada. Fernanda se enfurece com o irmão e diz para não tratar Soledade assim. De volta para casa, Margarida diz a Jacinto que sabe que Franco é Eduardo. Fernanda diz a Aníbal que conta com o apoio de Gonçalo para enterrar sua babá no mausoléu da família. Bárbara pergunta a Gonçalo o porquê ele tem certeza de que não foram Gardênia e Margarida que enviaram o buquê com um cartão. E Gonçalo diz que acredita que logo a verdade virá à tona. E Bárbara percebe que o marido sabe de algo que não quer contar. Eduardo conta a Margarida que esteve no casamento de Fernanda e se apresentou como Franco Santoro. Margarida pergunta se Fernanda não o reconheceu e Eduardo diz que há muito tempo Fernanda o esqueceu. Jacinto revela a Margarida que teve que mentir para Fernanda e dizer que a omissão sobre a morte de Soledade foi um desejo da própria mãe de Eduardo.
Margarida pergunta a Eduardo o que farão quando procurarem por ele, e Eduardo diz que há muito tempo deixou de existir para a família Elizalde. Eduardo pede o apoio de Margarida para que guarde seu segredo. Os Elizalde decidem fazer uma votação para saber se Soledade tem ou não o direito de ser enterrada no mausoléu da família. Lúcio aparece bêbado na casa de Jacinto propondo um brinde e diz que como Fernanda acabou com a festa do casamento antes do previsto, sobrou muita bebida. Margarida pergunta por que o casamento foi interrompido e Lúcio revela que bem na hora da festa, Fernanda descobriu que Soledade estava morta. A votação dos Elizalde para saber se Soledade tem ou não o direito de ser enterrada no mausoléu da família acaba por empatada. Lúcio decide fazer uma proposta a Margarida e Jacinto, que pode mudar suas vidas. Priscila aparece e diz que tem direito de votar, afinal é esposa de Aníbal. Priscila é a favor que Soledade seja enterrada no mausoléu da família.